Olá, turma. Aqui Jairo Castelo Branco, mais uma vez. Nós vamos dialogar hoje sobre a unidade 3, né, da nossa disciplina de Teoria Geral da Investigação e Perícia. O nosso curso é o curso de Investigação Forense e Perícia Criminal. Essa turma ela se encontra já na segunda metade do curso, chegando na reta final. Então, reta final, vocês já sabem, não vale mais aquela frase: professor, mas eu não tenho concentração, eu não tenho disciplina. Não vale, não vale, não vale. Sabe por quê? Porque se você gostar de futebol, claro que a pandemia está mexendo com todo mundo, mas se você gostar de futebol, toda semana você assiste futebol. Se você gostar de novela, toda noite você assiste novela. Então, ou seja, você se condiciona naqueles horários se dedicar àquilo. E isso quer dizer que você é uma pessoa que tem disciplina, tá? Então o que você precisa ter nesse momento é foco, é direcionar a tua disciplina para aquilo que vai te dar uma vitória maior, para aquilo que vai te dar a possibilidade de galgar outros degraus na tua vida, tá? Porque o degrau mais importante de todos não é a aprovação em um concurso público, não é que você tenha uma ascensão profissional, uma ascensão financeira já no seu trabalho. Não é isso. O maior degrau que você está caminhando a cada dia é o degrau do conhecimento, a sabedoria, porque isso ninguém pode tirar de você, tá? Então, foco, tá? Direciona a tua disciplina para aquilo que pode te garantir um presente e um futuro melhor. Queria dizer, chovendo um pouquinho no molhado, mas queria dizer para vocês que a nossa intenção era que essa aula fosse realizada no modelo presencial, mas em virtude do que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo todo, da pandemia do Covid-19, a gente está tendo que realizar por esse meio remoto, né? A nossa instituição, ela tem se dedicado para mitigar esses problemas para vocês, ou seja, para que eles cheguem da forma que menos atrapalhem vocês. Então foi criada uma plataforma, tem um ambiente virtual, tem o livro do aluno, tem os materiais em PDF que eu disponibilizo e também tem essas aulas aqui. Por conta de alguma dificuldade de alguns dos colegas em ter acesso à internet nesse momento, então eu estou gravando nesse formato aqui para que você possa assistir a qualquer momento. Uma facilidade a mais para que a gente possa vencer essas barreiras que são tão graves. E só reforçando, né, que a gente queria já estar no modelo presencial, mas não estamos também em obediência às orientações das autoridades sanitárias, porque é importante preservar a vida e a saúde de todos, né? Então cuide de si, cuide daqueles que você mais ama, assim você indiretamente está cuidando de toda a nossa sociedade, tá? É sempre importante para mim frisar isso, porque eu estou morrendo de saudade de ter o contato direto com vocês, tá? Confesso isso. Então, mas eu sei da importância de se respeitar a comunidade científica, de se respeitar aqueles que estão tentando com os seus anos de investigação científica, com toda a sua estrada, poder resolver esse problema com a maior brevidade possível, tá bom? Nós estamos entrando aqui, pessoal, na unidade 3. A unidade 3 é provas e perícias. A unidade 3, ela é dividida em 3 tópicos. O tópico 1 vai tratar das provas e perícias criminais. O tópico 2, um tópico específico sobre o profissional do perito. O tópico 3, a gente vai ingressar em um mundo bem específico, que a gente até vai elencar muitas coisas aqui, mas que vocês necessariamente vão ter que ler o livro e as leituras complementares. O tópico 3 é sobre as modalidades de perícia. Então, provas e perícias criminais, o perito e modalidades de perícia.
Quais são os objetivos da nossa unidade 3? Compreender o conceito de prova criminal de maneira a diferenciar as diversas formas e meios de prova utilizados no processo criminal. Esse é o primeiro objetivo da nossa unidade 3. Segundo objetivo da nossa unidade 3, identificar o perito como técnico especializado, tendo como função produzir conhecimento por meio de um documento próprio, o laudo, o qual contribui para a formação de juízo de valor a fim de fundamentar uma decisão judicial justa. Ou seja, a gente está falando aqui do Estado Democrático de Direito, diretamente, tá? Das garantias que todos os cidadãos devem ter e que o trabalho de vocês vai ter que ser pautado por isso também. Perfeito, perfeito. Acho que isso aqui, cada um pode fazer um adesivo e colar na parede do quarto para não esquecer nunca. O terceiro objetivo da unidade 3, diferenciar e conceituar importantes modalidades de provas periciais, de maneira a compreender a produção de provas periciais relevantes. Aí aqui a gente vai dar uma pinceladinha sobre algumas das provas periciais, algumas dessas modalidades, e a gente vai fornecer para vocês algumas dessas características, mas eu estou dizendo, o meu papel aqui é de facilitador, tá? Eu estou no meio campo. Então, se você não lê o livro, se você não lê esse material que eu vou te enviar, se você ficar apenas na aula aqui, você vai ficar com conhecimento zero sobre o assunto? Não, você vai sair com algum conhecimento. Mas se você escuta aqui, se você faz a sua leitura, se você faz as leituras complementares, se você lê o PDF que o professor vai enviar, depois o professor também está sempre trabalhando a questão de exercício de fixação. Então, se você também resolve os exercícios de fixação, então, sem dúvida, mais uma vez frisando isso, o teu investimento vai ser diretamente proporcional. Quanto mais você investir no teu conhecimento, mais você vai ter retorno disso. Tópico 1, ele trata sobre as provas e perícias criminais. Vamos ver aqui o que foi que eu destaquei aqui para a gente trabalhar junto. Seja na esfera criminal, civil ou trabalhista, a prova pericial passou a ser entendida como o mais importante meio para o esclarecimento da verdade. Porque veja bem, imagine, por exemplo, que você tenha um carinho, um amor enorme por uma pessoa. E aquela pessoa cometeu uma infração, cometeu um crime. E você, para proteger aquela pessoa, você confessa ser o autor do crime. Mesmo não sendo. Está se fazendo justiça? Por mais que o teu desejo seja de proteger aquela pessoa, está se fazendo justiça? Não. E a prova pericial, dependendo da hipótese que se trata, ela pode desvendar efetivamente quem foi o autor do crime. Daí se fazer justiça. A prova pericial é apresentada a partir de um exame técnico supervisionado por um profissional especialista da área. Quem é esse profissional? O perito, tá? Ele é um especialista, ele é uma pessoa formada, uma pessoa de nível superior, ele é uma pessoa que tem uma formação superior e uma formação superior específica para esse trabalho. Então, não é um trabalho que qualquer leigo possa realizar. Vocês estão se especializando para ser pessoas que vão ter o condão de ser decisivos para a vida de muitas pessoas e ser decisivos para a legitimidade da nossa democracia. Então, nunca esqueçam disso, tá? O CPP, o nosso Código de Processo Penal, ele estabelece os seguintes tipos de prova. O exame de corpo de delito, que é a prova pericial, o interrogatório do acusado, a confissão, as perguntas ao ofendido, as testemunhas, o reconhecimento de pessoas ou coisas, a acariação, os documentos, os indícios e a busca e apreensão. Ou seja, mas é fundamental, além da compreensão
científica, da compreensão técnica, do avanço das investigações a partir da prova pericial, além disso, é importante que isso esteja codificado. Então, o Código de Processo Penal brasileiro, ele codifica, entre os tipos de prova, o exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito possui grande relevância para a prova forense, pois é uma perícia técnica e visa comprovar a materialidade, a existência de um delito com vestígios. A gente está começando a chegar no ponto. Então, cabe até para aquela reflexão que eu fiz sobre a confissão. Pode ser que vestígios deixados na cena do crime comprovem que aquela pessoa que confessou não é o verdadeiro autor. Eu até já falei para vocês também que não só nesse caso de você defender uma pessoa que você muito ame, se auto-incriminando no lugar dela, mas vocês vão ver na obra do Michel Foucault, Vigiar e Punir, que quando ele faz a crítica dos sacrifícios corporais, do suplício do corpo, que ele faz a crítica à pena de morte, e ele fala que muitas pessoas que tinham pulsão de morte, que tinham um instinto suicida, quando surgia um caso de homicídio, a pessoa se entregava como o autor do crime sem ser. Haviam casos de dezenas de pessoas se auto-incriminarem, confessarem serem os autores, sem efetivamente ser. Então, a prova pericial, ela vai tirar esse tipo de dúvida. Ela não vai dar essa liberdade de juízo para o julgador, não, mas então, independente dos resultados dos exames técnicos, como já confessou, não. Não é por aí. O corpo de delito ele pode ser separado em duas categorias de acordo com sua durabilidade. Podem ir anotando, qualquer coisa, volta o vídeo, isso aí fica a critério de vocês, mas façam sempre anotações, porque do jeito que se você estudar pelo PDF, pelo vídeo do professor, pelo livro, você vai fixando, pelo exercício você vai fixando, se você só escuta, você tem uma percepção, se você escuta e você escreve, você tem outra percepção, e se você ainda tenta elaborar, aí é que você flui bem bacana. Então, quais são essas duas categorias que separam o corpo de delito com relação à sua durabilidade? Ele pode ser permanente, quando os vestígios têm durabilidade maior, como homicídio ou falsidade material, são dois exemplos. Ou ele pode ser transeunte, que significa o mesmo que transitório, e ocorre quando a condição não deixa vestígios permanentes, como o crime de ameaça verbal ou contravenção de importunação ofensiva ao pudor. Aí vocês veem pelo exemplo que vocês podem construir uma linha de pensamento a partir do conceito, mas também a partir dos exemplos. Talvez os exemplos deixem até mais claros para vocês em relação à classificação. O corpo de delito também pode ser classificado quanto à forma de sua verificação. Aí ele pode ser direto ou indireto. E daqui a pouco a gente vai ver alguns textos legais para exemplificar isso que nós estamos falando. Quando é que o corpo de delito é considerado direto? Quando realizado pelo perito, diretamente sobre os vestígios deixados. Por exemplo, quando o perito possui a oportunidade de analisar diretamente o cadáver ou o documento materialmente falso. É autoexplicativo, né? Quando é que ele é indireto? Quando o perito necessita realizar análise que não recai diretamente nos vestígios para encontrar informações. É algo que não está disponível, podendo ser utilizado depoimentos, fotografias, gravações, objetos encontrados ou até um prontuário médico. Direto. Você analisa diretamente o cadáver ou documento materialmente falso. Indireto. Os vestígios diretos, eles não estão ao teu dispor, e aí você pode utilizar depoimento, fotografia, gravação, objetos, prontuário médico. Bem autoexplicativo também. Agora o que eu trouxe aqui, eu separei para vocês alguns textos legais que vão ser fundamentais para a compreensão deste tópico, tá bom?
O artigo 167 do CPP, que é o nosso Código de Processo Penal. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Olha aqui o que a gente está falando. Você está vendo aqui que o texto legal, ele hierarquiza. Estão percebendo isso? Ele hierarquiza os meios de esclarecimento da verdade, né? Não sendo possível o exame de corpo de delito. Ou seja, tem uma condicionante. Artigo 158 do CPP, do Código de Processo Penal. O que o artigo 158 prevê? Ele prevê a prioridade na realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher ou violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Olha que bacana, pessoal. Pode até ser que no trabalho prático isso aqui caia no automático, mas hoje que vocês ainda são alunos, que vocês ainda estão construindo essa formação, olha que bacana essa prioridade. A prioridade para a realização dos exames de vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou então criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. O artigo 159 do nosso Código de Processo Penal. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Então, quando tiver aí alguém querendo te desbancar com conversa mole, querendo desfazer esse teu esforço intelectual aqui, tu diz alto lá. Alto lá. O perito oficial, ele é um portador de diploma de curso superior. Artigo 184 do Código de Processo Penal. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. Tá vendo aqui mais uma vez a condicionante? Quando as partes requisitarem junto à autoridade policial a realização do exame de corpo de delito para averiguação da verdade, para esclarecimento da verdade, não cabe à autoridade policial negar. Tem que realizar. CPC agora, a gente vai sair da dimensão penal para cível. Artigo 420, o que o CPC disserta no artigo 420? Ele estabelece os tipos de provas periciais. Pode ser o exame, a vistoria e a avaliação. São 3 situações em que não será deferida, e ele estabelece que também que são 3 situações em que não será deferida a sua produção. Quando a prova do fato não depende do conhecimento especial de técnico. Quando for desnecessária em vista de outras provas que já foram produzidas e quando for impossível realizar a verificação. Aqui vocês estão vendo a diferença grave quando você trata do cível e quando você trata do criminal. Sabe por quê, gente? Porque o criminal, ele vai tratar da liberdade das pessoas. Essa é a diferença fundamental. Então, a gente tinha acabado de ler que o juiz ou a autoridade policial, ele não poderá negar o exame de corpo de delito solicitado ou requerido pelas partes. Já no CPC, ele elenca 3 situações em que isso pode acontecer. Quando a prova do fato não depende do conhecimento especial do técnico, quando for desnecessária em vista de outras provas e quando for impossível realizar a verificação. Agora vamos tratar de alguns princípios básicos da Constituição Federal de 88, característicos das provas. Ou seja, vocês que vão trabalhar com
investigação, vocês que vão trabalhar com a produção de provas, vocês têm que atentar para esses princípios na atuação profissional de vocês. Princípio da legalidade. Esse poderia ser desnecessária a leitura ou a explicação, porque em especial se vocês forem trabalhar no serviço público, vocês nem sequer têm aquela faculdade de fazer tudo aquilo que não é proibido. Pelo contrário, vocês, ao agente público, ele só pode fazer aquilo que é determinado por lei. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, gente, sem autoritarismo, sem rasgar a imparcialidade e o princípio da legalidade. Princípio do contraditório e da ampla defesa. Artigo 5º, inciso 55 da nossa CF, a nossa Constituição Federal de 1988. Aos litigantes, quem são os litigantes? As partes do processo. Em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Isso aqui vai te dar o direito de produzir provas que façam o contraponto à acusação. Isso é fundamental. Até porque vocês também pode ser que alguns de vocês trabalhem em escritórios de advocacia que trabalham com o direito penal. Então, dando essa assistência, vocês vão ser aquelas pessoas que vão contribuir para a produção de provas que venham a fazer o contraponto à acusação. Se nós não tivéssemos um processo que ele garantisse o contraditório e a ampla defesa, possivelmente você só tinha a acusação e daí poderiam haver muitas condenações injustas. Princípio da verdade real. O princípio da verdade real é que a todo instante o que se busca num processo, o que se busca quando você arregimenta todo o aparato estatal, desde a polícia ostensiva, a polícia judiciária, o órgão acusador, Ministério Público, o Poder Judiciário, você espera uma solução que elucide a verdade. O compromisso da justiça é com a elucidação da verdade real. Princípio do livre convencimento do juiz. O fundamento principal de uma prova, de você provar, de você destacar alguma coisa aqui, ou desnudar aquilo que não está claro, no processo, é de pronto o convencimento do juiz, certo? Essa é a primeira finalidade, para que ele possa fazer um julgamento com base no correto. Agora, por que o livre convencimento do juiz? Porque ele vai ter acesso tanto à acusação quanto à defesa. E daí ele vai ter a liberdade de fazer o seu julgamento. E o princípio da proporcionalidade da lei. Esse se explica, esse é autoexplicativo, mas eu até puxaria ele um pouquinho para trás, sabe? Até para o processo legislativo. Desde o processo legislativo, da formulação das leis, a gente já tem que ter uma proporcionalidade. Já tratei com vocês também em aulas anteriores. Você não pode prever uma pena de 3 meses de detenção para um sujeito que comete um estupro, e você não pode prever uma pena de 40 anos de reclusão para quem te ameaça. Então, não seria razoável, não seria proporcional. Então, desde o processo legislativo, a proporcionalidade ela é uma prima irmã, né, do princípio da legalidade. Gente, aqui a gente tratou aqui sobre o nosso tópico 1. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar esse bloco. A gente volta daqui a pouco tratando sobre o tópico 2 da nossa unidade 3. Unidade 3, provas e perícias da nossa disciplina Teoria Geral da Investigação e Perícia. Tá bom? Aguardo cada um de vocês, tá? Até daqui a pouquinho.